Bom, nós vamos estar falando hoje sobre o mês de Ziv. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. Deu para ver? Tá dando para ver a tela? Sim. Então, aí na tela a gente está vendo o mês de Iyar, né? De Ziv. Esse é o mês do calendário de Deus. A gente já tinha conversado sobre isso algumas vezes, né? O mês de Iyar. Iyar é um nome babilônico e Ziv é o mês traduzindo para o hebraico, né? Então, por isso que eu gosto de falar Ziv e não falar Iyar, né? Então, quando Jesus Cristo retornar à Terra, ele vai iniciar um tempo de restauração de todas as coisas. E ele já está reiniciando isso nas nossas vidas nesse momento. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Eu gosto de um texto maravilhoso que está em Zacarias 14, que diz assim: depois de todos esses eventos passarem, que é o Apocalipse, a volta de Jesus, a segunda vinda, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sucote, dos tabernáculos ou cabanas. Então, existe já em Zacarias uma profecia de que, num futuro, todos virão para Jerusalém celebrar as festas. Por quê? Porque essas festas perpétuas do Senhor, todas elas apontam para Cristo. Então, quando nós temos a entrada de um mês do calendário de Deus, como é esse mês de Ziv, para o calendário de Deus, ele é o segundo mês, já teve Nissan e agora tem Ziv, e essa palavra significa brilho. Então, o que você pode ver que está escrito aqui no compartilhamento, né? Está escrito Ziv, que o primeiro mês é Nissan, o segundo Ziv e o terceiro é Sivan. E esse mês de Ziv, ele é um mês de transição. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que o povo saiu do Egito, fez a festa do Pêssah, comeu o cordeiro, tomou o suco da uva. Deixa eu permitir mais um que quer entrar aqui, pronto. Tomou o suco da uva, saiu do Egito. Aí ele andou 3 dias, chegou, permitir todos, pronto. Permitir todos, permitir, pronto. Aí ele chegou no Mar Vermelho e o Moisés estendeu o seu cajado, o Mar Vermelho abriu. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que eles foram batizados nas águas. Por isso que quando a gente aceita Jesus, depois a gente se batiza. Então, é como se nós estivéssemos cumprindo tudo aquilo que estava acontecendo. Depois eles andaram, continuaram andando no deserto. E aí, quando eles entraram no deserto, o que aconteceu com eles? Eles tiveram a oportunidade de conhecer Deus de perto. Então, existem 2 tipos de deserto. Aquele que você vai porque você fez alguma coisa errada, você deu um passo errado e acabou caindo no deserto. E você fica ali até conseguir sair, orando, pedindo perdão dos seus pecados, se reatando com Deus. E tem um outro deserto, que é aquele que o Espírito levou Jesus, que ele passou ali 40 dias, é um deserto onde Deus leva você para ter um tete a tete, para ele te mostrar a glória dele, para você experimentar a bondade de Deus em ação. Então foi isso que aconteceu com o povo. Então esse mês de Ziv, que ele significa radiança, ou derramar a luz de Yeshua, ele é um mês de transição no qual eles saíram do Egito, estão atravessando o deserto, eles vão atravessar o deserto por 50 dias, até chegar no monte, onde Moisés vai subir e descer com as tábuas da lei. A gente já conhece a história, né? Por isso que eu estou explicando, assim, dando uma resumida, mas esse é um mês de transição. Então, é um mês onde eles vão atravessar. E tudo isso aconteceu
aproximadamente 1250 anos antes de Jesus ir para a cruz. Antes de Jesus nascer, 1220 anos antes de Jesus nascer. E mais ou menos 1250 antes dele estar na cruz. Muito, muito tempo antes. Quando eles receberam essa palavra Ziv, eles receberam essa palavra de Deus para colocar um nome no mês do calendário de Deus, porque o calendário é de Deus, né? Então, deixa eu agora mudar de... Eu vou mudar de... Pronto. Já liberei outra pessoa. Eu vou mudar agora de slide. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui do slide. Só um instantinho aqui que eu tô mudando o slide, tá bom? Primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Por isso que tá assim. Só um minutinho que eu tô abrindo o próximo slide aqui para vocês. Nossa, ele não tá entrando. Ele não tá entrando. Então, iniciar a apresentação. Começo. Eu tô procurando aqui. Vamos ver se eu consigo. Acho que agora eu consegui. Ver. Só um instantinho, tá? Não aparece aqui, não. Ai, ai, ai. É isso aí. Eu acho que eu vou conseguir aqui. Pera só um pouquinho. Aqui, consegui. Compartilhar. Foi, né? Foi. Então, aí vocês estão vendo o calendário de Deus, né? Então, você está vendo aí o mês de Nissan, tá mais ou menos assim, a 1h da tarde. Aí do lado tem o mês de Ar e depois tem o mês de Ziv. Então, a gente está nessa transição. O calendário de Deus começou ali em Nissan, aí eles já estão andando no deserto e chegaram agora em Ar. E dali eles vão para o mês de Nissan. E quando chegar no mês de Nissan, que é onde eles vão estar recebendo o calendário de Deus. Então, essa é a sequência de que eles estão seguindo agora. Né? Deixa eu ver aqui agora. Abrir. Isso. Peraí. Agora eu só consigo fazer assim, mas tudo bem. Ainda bem que é o último slide esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se tá certo. Sim. Consegui. Então, eu vou falar sobre o aspecto do nome, que você está vendo esse slide aqui, né? Então, você tem essa palavra Ziv, que é o nome do mês,
Você vê, está escrito Ziv, aí você tem as 3 letrinhas, né? E está escrito aí que Ziv significa o quê? Radiância, derramar da luz de Yeshua. E ela é formada por 3 letras. E o calendário de Deus, o vocabulário, as letras dele, foi todas essas letras que Deus que deu para aquele povo. Eles foram os primeiros que conheceram. A gente está tendo a oportunidade de conhecer agora. Então, o nome Ziv é feito por 3 letras. E dentro desse vocabulário de Deus, dentro da língua hebraica que Deus criou, cada letra, ela significa uma palavra, um verbo, ela significa um número e um estado de espírito, né? Um estado de ser, da alma. Então, quando você pega, por exemplo, a palavra Ziv, que é feita dessas 3 letrinhas, Zain, Yud e Vav, você tem ou Ziv, que significa radiância, derramar de luz, ou então você pega o significado de cada uma das letras e você consegue formar uma palavra. E lembra que eu falei que essa palavra Deus deu para eles mais ou menos 1250 anos antes de Jesus existir? Então, a gente está vendo aqui que essa palavra, ela aponta totalmente para Cristo e o que aconteceu depois quando Jesus nasceu. Então, a primeira letra, Zain, significa espada, ou então machado, ou então o verbo cortar. Yud é trabalhar, ação, ou então eu tiro com a mão fechada. E Vav significa homem, e também significa um prego. Então, quando eu junto o significado dessas 3 letras, eu tenho a seguinte frase, que está escrito aí: um homem coroado trabalha com a sua espada para estabelecer a conexão entre o céu e a terra. Então, quando eu tenho Jesus foi para a cruz, morreu, ele foi crucificado no dia do Pêssah, da Páscoa, ele ressuscitou no dia de primícias, no domingo, e aí depois que ele ressuscitou, lembra o que aconteceu lá? Você lê em Atos, em Marcos, o que você lê lá no último capítulo de Marcos? Que ele ficou 50 dias com os discípulos ressuscitados, ensinando sobre o reino de Deus. Então, essa época que o povo está andando no deserto, lá 1250 anos depois, Jesus estava andando com seus discípulos e explicando sobre o reino de Deus. E aí, o povo está andando no deserto, e aí no deserto ele está conhecendo o quê? Os 3 aspectos de Deus: Jeová Rafá, Jeová Jireh e Jeová Nissi. Lembra que eu falei que eles foram para o deserto? Quando eles chegaram nesse deserto, Deus o levou lá. Para quê? Para mostrar quem ele era. Para mostrar a bondade de Deus, para dar para eles experiências, para aumentar a fé, para que eles pudessem chegar lá no Monte Sinai, quando Moisés descesse com as 2 tábuas, eles serem estabelecidos como um reino. Então, esse é um mês de transição. Então, nós estamos nesse portal, no portal da transição. Então, o que acontece conosco? Quando eles saem, Judá, Nissan, né, o primeiro mês, Nissan, a tribo é Judá, então eles vão com adoração, com a arma de guerra. O segundo mês, Ziv, é o mês da tribo de Isacar, onde você vai discernir os tempos e o lugar, tempo, modo e lugar. Então esse é um mês, anota aí no seu caderno, onde você vai receber do Espírito Santo o discernimento do tempo, do modo e do lugar de agir para o ano que vem à frente. O primeiro mês é o mês da redenção, eles saíram do Egito. Esse segundo mês é o mês da cura, porque eles vão conhecer Jeová Rafá, Jeová Jireh e Jeová Nissi. Vão ter sua alma curada para poder entrar na terra prometida. Para Deus, eles iam andar 50 dias no deserto e iam entrar na terra prometida. Você sabe que eles não entraram. Por que eles não entraram? Porque eles murmuraram. Você sabe disso. Então, você está num mês que você já sabe que você não tem que murmurar, que você vai experimentar vários milagres de Deus nesse mês e você vai ser treinado na sua fé. Então, você fica firme nesse mês. Escreve aí no seu caderno, ficar firme na fé. Ficar firme na fé. Então, em Romanos 6:3, o apóstolo Paulo diz assim: vocês ignoram que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na nuvem e no mar? Então, quando Jesus ressuscitou, foi no mesmo dia que o povo atravessou o Mar Vermelho. Quando você se batiza, você está cumprindo esse mandamento de Jesus.
E aí, quando eles estão nesse mês de Ziv, andando no deserto, eles estão num tempo onde vão aprender quem é Deus. No deserto, você, nesse mês de Ziv, nós recebemos uma oportunidade de refinarmos o nosso caráter, de caminharmos com Jesus esse mês todo e experimentar milagres até chegar na nossa entrada da nossa terra prometida. Porque todos esses portais o Senhor vai abrindo de acordo com o mês. Então, é um mês maravilhoso, onde você vai conhecer os aspectos do caráter de Deus. Você tem a oportunidade de conhecer a bondade de Deus, a disciplina de Deus, a compaixão de Deus, a tolerância dele, a paciência, o compromisso dele conosco, a nobreza dele como rei, como Deus, como chefe, como sacerdote, como aquele que faz para nós todas as coisas, como aquele que estabelece o reino dele. Então você já tem que estar esse ano falando assim: Senhor, eu quero cumprir o meu compromisso de caminhar contigo nesse mês e te conhecer na intimidade. Esse é o cerne, é a raiz do mês, é o básico, entendeu? Esse é o básico do mês de Ziv. Então entenda essa unção que existe de marchar, de caminhar com o Senhor, de discernir o tempo, de discernir a estação que você está andando e para onde você vai. Então esse é um mês onde Deus aumenta a revelação para você conhecer o Senhor mais na sua intimidade. Então vamos já fazer uma oração? Já? Então você está aí, você já começa a orar em línguas, você se conecta com o Senhor. Eu vou começar a orar e você repete, fala assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero fazer essa jornada de transição desde o Egito até chegar no Monte Sinai, desde a minha saída, da minha conversão, atravessar até o momento de eu entrar na terra prometida, aquilo que o Senhor deu para mim. Eu quero atravessar esse tempo num relacionamento contigo, de intimidade, de amor contigo. Eu quero te conhecer como Deus da aliança, aquele Deus que me cura, Jeová Rafá, sim, aquele Deus que me supri em tudo, o Jeová Jirei, aquele Deus que é a minha bandeira. O Senhor é o meu reino, Senhor, eu quero instalar o teu reino na minha vida, quero instalar o teu reino na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, nos meus relacionamentos. É assim que eu quero andar. O Senhor é a minha bandeira. Glória a Deus. É desse jeito que eu vou caminhar. E eu profetizo isso na minha vida. Eu vou entrar nessa aliança contigo, Senhor. E eu não vou te abandonar. Senhor, eu te peço, me dá do teu espírito para eu não murmurar, para eu não cair na fé e para eu não me desviar do caminho. Eu não quero ficar dando voltas preso em situações do passado, em pensamentos, mas eu determino que eu vou atravessar cada situação da minha vida e vou entrar na minha terra prometida, em nome de Jesus, amém e amém. Então esse é um mês de transição. Então você se coloca nesse mês em intimidade com o Senhor para conhecer a sua aliança. Esse é um mês onde a intimidade do Senhor está disposta para nós, para nós recebermos a sua aliança. Então não perca essa oportunidade desse mês, em nome de Jesus, né? Então o que aconteceu com eles? Eles viram as águas, eles receberam o maná, não é? Depois eles receberam as tábuas da lei, que o Deus é a nossa bandeira. E aí chegou um certo momento nesse mês de travessia, onde os amalequitas apareceram. Quando os amalequitas apareceram, eles atacaram o povo de Deus. E eles estavam de que jeito? Eles não tinham arma, eles não tinham exército formado, eles não sabiam nada. Eles só tinham o Senhor. Então, se esse mês você for enfrentar uma guerra, ou se você tem vivido uma guerra recorrente na sua vida, que você não consegue sair dela, esse é o mês que você vai atravessar. Então, pensa aí, o que tem acontecido recorrente que você não consegue sair? Esse é a sua guerra que você vai passar. Então, como é que você faz? Você faz igual Moisés.
Moisés foi no alto do monte, você pode ler lá em Êxodo, levantou a sua mão, levantou a outra mão e disse para Josué: Josué, vai para a guerra. Josué nunca tinha ido para a guerra, mas Josué juntou o pessoal de qualquer jeito: vamos para a guerra. E foram. E Moisés ficou com as mãos levantadas. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué vencia. Quando Moisés cansou e abaixou os braços, eles perdiam a guerra. Aí o Senhor enviou 2. Lembra? O irmão de Moisés e o Ur ficaram segurando os braços de Moisés e o ajudaram a atravessar aquele momento. Então, esse é um mês onde você tem conexões de pessoas que vão te ajudar em oração para você vencer as guerras que você não conseguia vencer até hoje. Eu tenho certeza que você tem irmãos em Cristo que se aliancem com você em oração. Se você não tem, vamos montar um horário, vamos montar uma de oração, vamos nos juntar e vamos orar uns pelos outros, vamos levantar as mãos dos nossos irmãos para atravessarmos os momentos que nós temos que atravessar esse mês. Então, esse é um mês onde você vai receber conselhos espirituais. Esse é um mês onde você vai se conectar com a sua liderança, vai se conectar com o seu irmão em Cristo, vai se conectar com aquele que é a aliança com você de oração. Se você não tem ninguém, então é o momento. Para tudo e fala: Senhor Jesus, me envie a aliança de oração para eu orar esse mês junto, para atravessar a minha guerra, para ajudar meu irmão também a vencer a guerra dele. Esse é o mês onde o Senhor vai te dar essa aliança. E esse é o mês onde o Senhor vai te dar uma voz profética, onde você vai destruir o inimigo que se levanta contra a sua vida, vai ajudar o seu irmão em Cristo, vai atravessar a situação. Então, por quê? Porque é o mês de Issacar. Então, essa tribo desse mês é a tribo de Issacar. Issacar foi o 9º filho de Jacó, 5º filho de Lia. O nome dele significa Deus trará uma recompensa. Então, o tempo de você atravessar esse mês, o Senhor tem a recompensa para você vencer a guerra que você não conseguia vencer. Como o Senhor disse, que eles iam vencer aquela guerra e nunca mais aquele inimigo iria vencê-los novamente. Então, Issacar, o nome dele também significa um jumento de ossos fortes. Ele repousa e ele vê que a terra dele é deliciosa. Ele faz o trabalho e ele vence. Ele sabe o tempo, o modo e o lugar de guerrear e de vencer. Eu acho lindo, lindo quando o Senhor diz assim sobre Issacar: alegra-te nas tuas saídas marítimas, tu, Issacar, as tuas tendas. Vocês apresentarão ofertas legítimas e terão os tesouros escondidos. É uma coisa maravilhosa. Então, o Senhor tem tesouros escondidos para você nesse mês. Então, diga aí: Pai, em nome de Jesus, já vai orando. Eu recebo os tesouros escondidos que o Senhor tem para mim nesse mês. As vitórias que eu vou receber. Sim, Senhor, eu vou receber os despojos da minha guerra. Eu vou entrar na guerra, vou ser corajosa e vou aproveitar o tempo, o modo e o lugar. Em nome de Jesus. Amém. Então, é um tempo glorioso de você ativar as bênçãos de Issacar, receber discernimento, porque ele tem discernimento do tempo. Então, fala: Senhor, me dá o tempo certo de agir dessa maneira ou daquela, de eu entrar, de eu sair. E eu declaro que eu sou livre, vou conseguir vencer em nome de Jesus. É muito glorioso mesmo, né? Sobre esse mês. E nesse mês também, a guerra espiritual desse mês é contra Astarte ou Afrodite. Então, eu vou falar só um aspecto dessa guerra e a gente já ora sobre ela, né? Esse trono de Astarte ou Afrodite, ele representa luxúria e representa shows e prostituição em shows e atividade sexual ilícita dentro de shows. Dentro desses shows. Então, o ano passado, nessa época, a gente teve um show muito poderoso, né, grande, né, do inimigo nessa época, e na mesma época que aconteceu aquele show, houve no sul uma enchente, uma inundação. Se lembra? Então, tá fazendo exatamente um ano, né, disso. E agora, esse ano, o que vai acontecer na mesma época? Amanhã vai acontecer um outro show também, né? Tudo para fazer um culto a essa deusa Afrodite, né? Então, o que a gente diz sobre isso? Além desse show que vai acontecer amanhã, o ano passado, o show que teve nessa época, foi lançado vamos dizer assim, foi lançado um CD lá,
uma gravação para celebrar um ano. Isso aí, exatamente. A Thaís acertou, eu não estou falando os nomes, mas você sabe exatamente o que é. Pode escrever aí no chat para o pessoal ler. Né? Então, esse ano, a que fez ano passado o show, está fazendo um mini documentário para mostrar os bastidores da apresentação dela. Para quê? Para se conectar com a que está fazendo esse ano, para ter mais força no mundo espiritual. Então, o ano passado, essa é uma época de chuva no Rio de Janeiro, teve um clima seco, né, de alguma maneira especial, e aí foi a chuva toda lá para o sul. E esse ano também eles estão fazendo um outro culto, né, para essa deusa Afrodite. Mas aí o que a gente diz isso, né? Essa Afrodite, ela é padroeira das modelos, dos artistas, traz essa imagem visual para conquistar multidões com seus encantamentos. Então, o que você vai falar? Vamos orar? Então, fala assim: eu, Pai, em nome de Jesus, renuncio a toda influência e característica do trono de Astarte, a Afrodite e até do signo de Touro. Eu renuncio a toda influência e a atmosfera desses tronos. Eu expulso, não quero na minha vida, não quero na minha família, não quero no meu ministério, no meu trabalho, nem no meu corpo, nem nos meus relacionamentos, nem no meu ministério, nem nas minhas finanças, nem na minha cidade, nem no meu estado, nem na minha nação. Eu renuncio esse trono na minha vida, rejeito a influência. Não quero saber do trono, desse trono, de que ele possa me influenciar, mesmo que for por rádio, por teatro, por show, por cinema, por televisão, por internet. Não quero saber disso. Eu rejeito isso na minha vida. Em nome de Jesus, não quero saber de encantamentos, nem no meu campo de ação. E não aceito essa sedução, nem dessa influência dessas pessoas, desses modelos, desses cantores, desses artistas. Em nome de Jesus. Peço perdão por minha geração, por ter me metido ou assistido essas coisas e rejeito toda essa prática dessas perversões, Pai. Renuncio ao desejo de querer ser o centro das atenções. Senhor, eu peço perdão por querer distorcer as verdades, por promover discórdia. Peço perdão por ter agido independente de Ti, Senhor, e por toda a murmuração. E determino que eu me alimento do pão da vida que é Jesus, me alimento do Espírito Santo. Determino que eu vou servir ao Senhor, que eu determino que eu vou escutar os conselhos do Espírito Santo. E eu estabeleço uma aliança no meu campo de ação com o Senhor Deus Yahvé, com aquele que é o Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, aquele que me cura, aquele que me dá o alimento, aquele que me dá o sustento e aquele que traz o seu reino, os seus mandamentos sobre mim. É nessa aliança que eu vou ficar em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós falamos sobre o nome do mês, como ele é correlacionado com Jesus, né? Essa época Jesus estava ensinando os seus discípulos lá em Atos, antes dele ser assunto ao céu. Então, o nome que você vê aí, Ziv, é o homem coroado. Quem é? Jesus. Ele trabalha com a sua espada, que é o quê? A sua palavra, para estabelecer o quê? O reino de Deus, a conexão entre o céu e a terra. Você pode ver aí no compartilhamento da terra. Então, eu acho maravilhoso que 1250 anos antes de Jesus ir para a cruz, Deus já tinha dado para o povo dele que esse mês, o nome do mês, eles iam atravessar um deserto para conhecer ao Senhor e receber o reino de Deus depois na entrada do outro mês, né? E poder entrar na sua terra prometida. E da mesma maneira, né, que eles receberam no deserto essa oportunidade de conhecer Jeová Rafá, porque eles chegaram lá nas águas de Mara, lembra? Elas estavam amargas, aí Deus fez elas ficarem doces. Depois eles não tinham alimento, o Senhor Deus, Jeová Jireh, mandou maná. Depois veio a guerra contra os amalequitas e o Senhor deu as vitórias para eles, Jeová Nissi. Então Deus se revelou como Deus que cura, como Deus da aliança. Então, você fale assim: Senhor, eu quero entrar nesse processo da cura física, da cura interior. Quero receber a revelação do Senhor Deus de amor. Eu quero crescer na fé e no conhecimento da tua presença. Senhor, eu não quero ficar preso, Pai, na incredulidade, nem na murmuração. Não vou ficar na autopiedade como o povo ficou no deserto, mas eu vou
passar por essa disciplina e vou chegar na minha terra prometida e vou entrar, porque eu vou trabalhar na minha fé nesse tempo em nome de Jesus. Então é uma coisa maravilhosa que acontece nesse mês. Eu acho lindo, porque é um mês de rompimento, é um mês onde nós possamos ter crescimento, onde a gente tem um amadurecimento na nossa intimidade, na nossa confiança com o Senhor, onde vamos receber toda a provisão daquilo que nós precisamos, a cura na nossa alma, e vamos experimentar o Deus de amor conosco. Em nome de Jesus, eu termino aqui a minha palavra, sabendo, né, que nós podemos estar unidos aí. Então, faça uma anotação, arrume uma aliança de oração. Olha só, já foi. Mas você já orou, né? Já pediu perdão. A gente já fez oração aqui, então já tá limpo aí, em nome de Jesus, né? Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma adoração ao Senhor, um show ao Senhor, né? Então pegue esse mês, arrume uma aliança de oração, pegue os pontos que você tá preso, que você fica rodando e não sai, e faz alguns dias de oração, em nome de Jesus. Amém? Então, eu termino aqui a minha palavra, deixa eu parar, interromper o compartilhamento, depois eu posso postar lá no grupo, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, e para vocês também, muito obrigada. Deus abençoe.